Companheiras, encerrando as falas, a gente vai abrir 10 inscrições. Eu pedi às companheiras que quiserem falar, que por favor, a Carol vai recolher o crachá para a gente trazer aqui para a mesa, e já quero informar as companheiras, eu quero me inscrever. Eu não ia mediar essa mesa eu queria fazer intervenção, mas tivemos que fazer uma mudança, mas esse é o tema que eu quero me inscrever. Então, Carolzinha, 9 crachás, um é meu. Enquanto a Carol pega o crachá, já vai falando também. Olha, essa mesa é maravilhosa, vocês estão vendo, elas estão dizendo? Enquanto vai pegando os crachás, eu já vou falando. Companheiras, efetivamente, a Thaís vai marcar meu tempo. Esse é um tema que eu tenho uma preocupação muito grande, que é o da nossa organização partidária. A gente fala de envolver as mulheres, 9, Carol, porque eu já sou a 10ª. A gente fala de envolver as mulheres, mas o nosso partido, ele tem uma estrutura verticalizada que não permite a participação. E nós, mulheres, penso que podemos propor uma nova forma de organização para nós, horizontalizando a nossa participação. E eu vou usar o exemplo do meu estado, porque no Ceará a gente fez isso na prática. Nós temos 97 mil mulheres filiadas no PT Ceará. O nosso coletivo é de 11, 10 mais a secretária 11. No Ceará, nós temos um coletivo com 227 mulheres, que a gente chama de coletivo ampliado. E se vocês acham que a Secretaria do Ceará funciona por causa do coletivo de 10, não, ela funciona por esse coletivo de 227 mulheres, enraizado no estado inteiro. Nós estamos ampliando, inclusive, as secretarias municipais. E as nossas reuniões são abertas, elas são mensais e são abertas a todas as filiadas do PT e são híbridas. E todas as filiadas são convocadas. E eu acho que a gente não vai mudar isso que acontece, de tudo que as nossas companheiras falaram, se a gente não fortalecer nos estados, na base, a participação das mulheres. Porque quando as pessoas me chamam de abusada no meu estado, os companheiros me chamam de abusada, e eu sou. Mas você sabe por que é que eles me chamam de abusada e não enfrentam a secretaria? Porque eles sabem que quando eu estou falando, não sou eu. São todas essas mulheres que estão no meu coletivo e que tudo que eu levo para o confronto e para o enfrentamento é em nome dessas 227 mulheres. Então, eu quero já deixar, e por isso eu queria muito ter falado nesse tema, era por isso que eu queria vir para esse debate. Não é possível que a gente continue com essa estrutura verticalizada de organização das mulheres do PT, mantendo isso que foi imposto para nós, que é a organização tradicional do nosso partido. Nós podemos inovar, porque as mulheres têm outra forma de ver e de fazer a política, e eu acho que as falas da Fernanda, da Thaís e da Camila apontam exatamente para isso. Nós podemos ter outra forma de organização interna nossa, da nossa Secretaria Nacional e das nossas secretarias nacionais, para a gente envolver o maior volume de mulheres nas nossas bases, participando das discussões cotidianamente. Porque a formação, que eu vou no município e faço lá um seminário, daqui a 3 meses ela já esqueceu. É participando no cotidiano do partido que se faz essa formação, porque foi assim que eu me formei, foi assim que a Fernanda se formou, tenho certeza que a Thaís também, que a Camila também. Foi na participação cotidiana do nosso partido. Então, eu acho que nós temos obrigação de repensar a forma como nós nos organizamos internamente nesse partido e propor uma modificação radical que horizontalize a nossa participação. Obrigada. Carolzinha, os crachás. Tá, mas está além do número? Tá, companheiras, a gente pode fazer a exceção de botar só mais uma companheira do Maranhão, porque só tem ela do estado? Ok, então, Carol, vamos lá, por favor, vá chamando. Aí eu vou ser a chata do tempo. Com 2 minutos eu vou avisar e vou ficar todo o tempo falando, concluindo, tá? Para a gente poder cumprir o nosso tempo. Por favor, Carol, a primeira companheira.
Laís, nossa ex-secretária, também maravilhosa. Está aqui o microfone. Bom, boa tarde a todas as companheiras, é um prazer estar aqui, ver todas vocês. Laís, só um minutinho, o som está nos pedindo para falar aqui de cima, porque é melhor para eles captarem. Por favor, Carolzinha, suba aqui com os crachá, porque elas vão falar daqui de cima. Laís, vamos começar seu tempo agora só, tá? Carol, quem é a próxima depois da Laís? Bom, vamos lá. Depois da Laís é a Célia do Espírito Santo, tá? Então, Célia, pode vir chegando aqui para perto. Laís, pode começar. Boa tarde a todas as companheiras, é um prazer vê-las novamente, né? E boa tarde para a mesa, essa mesa que começa, né, a nos incomodar com a questão da organização partidária. Eu penso a organização partidária a partir do estatuto do partido. E a gente vai ter um desafio esse ano. Vai ter renovação estatutária do PT. O processo já está correndo. A comissão não tinha uma mulher. Na comissão passada, da reforma da paridade, eu era da comissão, mas por quê? Eu não era, mas eu fui para cima e tirei um homem e fiquei na comissão. É muito importante acompanhar a discussão da reforma estatutária, porque nós podemos mudar nossa organização, que a Fátima falou, podemos mudar o jeito que a gente faz o nosso financiamento, as nossas políticas internas. Vocês sabem que no Estatuto do PT tem lá que as mulheres, o PT, tem obrigação de aplicar, no mínimo, 5% de informação das mulheres. Está no Estatuto. Quem já leu isso no Estatuto? Levanta a mão. A gente, para fazer disputa partidária e política, se eu estou no partido político, eu tenho que conhecer o Estatuto. Porque é uma forma de eu fazer a discussão política com os meus companheiros. Então, eu acho que essa mesa é muito bem-vinda nesse momento, né? Os nossos desafios vão ser colocados. Então, a gente precisa se apropriar disso, porque, além do Estatuto, o PT está discutindo um novo programa de partido, o que a gente quer para o Brasil. É nesse congresso do PT. Se nós, nos nossos estados, nas nossas cidades, não começar a interferir nessa discussão, quando eu falo interferir, é fazer a discussão, nós não vamos ter como chegar no Congresso, mesmo com 50%, e aprovar nossas propostas, porque a gente não vai ter proposta estruturada. A paridade só passou, quem estava lá, nós não éramos 50% do Congresso do PT, mas só passou porque, primeira coisa, as mulheres estavam unidas. A Rose está aqui do Acre, ela disse que o marido dela falou, aí a Lena está ali também, ixi, esse negócio não vai dar certo. Por quê? Vai votar paridade, as mulheres levantam. Vão todo mundo para frente, todas as mulheres, nós não éramos 50%. Nenhum homem teve coragem de votar contra. Mas eles não votaram porque eles não tiveram vontade, não. Eles não tiveram coragem. Se a gente não encurralar os homens do PT, nós não avançamos. E as mulheres têm que aprender, meter o pé na porta, porque nós temos que meter o pé na porta assim no PT. Concluindo, companheira. Tem que dizer que o que nós queremos, porque nós sabemos o que nós queremos ter poder. Não é só uma vaga, mas poder real. Tá? Então, a gente tem que construir isso. Eu não acredito que a gente constrói individualmente, a gente constrói coletivamente. Muito obrigada a vocês. Obrigada, Laís. Carol, depois da Célia, quem é? Diná de São Paulo, pode vir. Célia, por favor, querida, já pode começar. Boa tarde, companheiras. Eu sou do Espírito Santo. Estou aqui para abordar 2 pontos que foi colocado aqui pela nossa brilhante mesa. O primeiro ponto, a questão do idadismo, que é muito significativo. Eu já fui da juventude do PT, mas hoje eu já entrei nos 60. E nós temos que ter uma preocupação muito grande entre garantir renovação de quadros
e preservar os nossos quadros. Todas as mulheres que já deram e dão contribuição ao partido. O segundo ponto que eu quero abordar é que nós sabemos a dificuldade que é termos mulheres fazendo disputas eleitorais. Em alguns lugares a gente nem consegue colocar os 30%. Mas isso ocorre também porque nós sabemos que muitas vezes as nossas companheiras se sentem só. Se sentem na inscrição, se sentem na disputa e, quando eleitas, mais sozinhas ainda. E aí eu gostaria que o nosso partido cuidasse de fazer incidência aos tribunais, o Superior Eleitoral, os regionais, porque se eles cuidam das eleições, também têm a obrigação de cuidar dos exercícios dos mandatos, porque não é cabível que as nossas companheiras continuem sendo agredidas no Congresso Nacional, nas assembleias, nas câmaras, e aquele que deveria cuidar para que esse desrespeito cessasse, não faz nada. Onde estão os ministérios públicos eleitorais? Não é só para organizar a eleição, não. É para acompanhar se a lei está sendo cumprida ou não. No meu município, eu fui candidata a prefeita, ajudamos a eleger a nossa vereadora e mandaram ela calar a boca. Um vereador. O que deveria fazer o Ministério Público Eleitoral? Imediatamente pedir que o presidente tomasse providências, porque ela está no exercício da sua função legitimamente eleita. E eles não fazem nada. Então, eu quero concluir dizendo que o nosso partido precisa fazer essa incidência para que estes órgãos cumpram aquilo que a lei determina que eles devem fazer. Que o respeito deve existir quando nos inscrevemos, quando disputamos e quando estamos no exercício do cargo. Muito obrigada. Companheira Diná, de São Paulo. Depois da Diná é a Maria Auxiliadora, que já pode vir vindo para cá, tá, Auxiliadora? Boa tarde, companheiras. Eu sou Diná, vice-presidenta do PT de Carapicuíba, da Grande São Paulo. Da Grande São Paulo. Bom, o tempo é curto, não dá para a gente falar muito, mas eu vou colocar da questão que o machismo e a misoginia é estrutural, né? E sendo estrutural, a gente precisa fazer um trabalho para combater, né, o machismo estrutural dentro do nosso partido. Nós temos que fazer esse combate do machismo dentro do partido cotidianamente e com campanhas cotidianas e permanentes. Porque enquanto a gente não quebrar, né, esse machismo estrutural dentro do partido, a gente pode ter muitas propostas aqui de combater, né, a violência política de gênero, as violências que as mulheres sofrem dentro do partido. Se a gente não combater essa violência que vem das entranhas do partido, das entranhas do regime, a gente não vai avançar muito. Então, a gente coloca aqui que é preciso a gente fazer campanhas permanentes para combater o machismo dentro do partido e precisamos, de alguma forma, encontrar para que a gente consiga trazer os homens para nos apoiar. Os homens nunca vão ser feministas, mas eles têm que ser solidários à nossa causa. Eles têm que entender o que nós estamos querendo com o nosso movimento, com a nossa luta. E os nossos companheiros do partido não entenderam ainda qual é a nossa luta. Então, a gente precisa arrumar, né, formas de fazer com que os militantes homens do nosso partido entendam qual é a nossa luta, para eles serem solidários, né? E aí, a partir do momento que eles vão ser solidários, eles não vão praticar. Ou então vão pensar 2, 3 vezes antes de praticar a violência. Então, é preciso que a gente pense, né, nesse machismo estrutural para poder combater a violência dentro do partido. E colocar aqui que, de fato, minuto, Diná. A Secretaria Nacional precisa trabalhar também em contribuir
para a criação das secretarias de mulheres nos municípios. Eu acho que quase nenhum município tem secretaria de mulheres formada. Lá na nossa região mesmo, 16 municípios, a nossa macro é 16 municípios, tem só 2 municípios que têm secretarias. Eu acredito que a Secretaria de Mulheres nos municípios vai ajudar também, vai contribuir para que a gente combata essas violências sofridas pelas mulheres, pelos companheiros delas dentro do partido. É isso. Agora, auxiliadora, em seguida, a Tânia de Maringá, que já pode vir vindo para perto, Tânia. Por favor, auxiliadora. Boa tarde, sou auxiliadora de São Paulo e da Secretaria agora estadual. Bom, a Thaís, quando começou a sua fala, ela perguntou quem já tinha sofrido violência, né, de alguma forma, e independente da instituição. Eu vi bem poucas, mas aí se percebe, Thaís, que existe medo de denunciar, porque eu mesmo, quando sofri, eu não denunciei, não foi nem por medo, mas por respeito a um momento muito difícil, que era o momento eleitoral. E isso é muito complicado. Então, para mim, um dos pontos que vai fazer com que a gente possa ter uma organização eficaz, com resultado positivo dentro dos desafios das mulheres na organização partidária, é acabar com o patriarcado dentro do partido. Porque o partido, ele é patriarcado, ele é misógino. E isso, ele está arraigado. Infelizmente, eu não vejo, nesse atual momento, uma solução. Confesso a vocês que não. Porém, tenho certeza que todos esses homens que serão candidatos e que hoje são parlamentares, dependeram de todas nós aqui. Após as eleições, né, vamos ter agora, todas nós vamos ser convidadas a apoiar homens. Após as eleições, duvido que nem 10% de nós seremos convidadas a fazer parte do corpo, né, de assessoria de cada um desses homens. Olha como é perverso. Eu sou chamada para trabalhar, eu sou chamada para dar voto para ele, mas eu não sou convidada, né, a fazer parte do grupo, do corpo de assessoria. E aí, assessoria, a gente sabe que tem vários formatos, né? E é muito perverso, mas também não fica muito diferente de muitas mulheres, né? É como se a mulher só tem importância para dar um voto, para pedir voto para o mesmo, para a mesma. E a gente precisa mudar essa lógica. Nós temos importância para tudo. Para tudo. A Cacá trouxe aqui uns dados muito importantes, somos mais de 50% eleitorado, e ainda mais as pessoas idosas que estamos envelhecendo, e se a gente não tiver isso muito forte, nós somos hoje mulheres, jovens, que sofremos dentro de um partido que não era para acontecer isso, por ser o primeiro partido de esquerda maior da América Latina, né? Mas sofremos e vamos chegar à maioridade, que muitas de nós já estamos bem próximos. Isso é privilégio nosso, sorte nós, envelhecemos dentro de um partido, dentro da luta política, social, que é o que a gente precisa. Então, gente, deixo aqui um grande desafio, que é a gente pensar de que forma que a gente pode acabar com o patriarcado dentro do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, sem nós, não é partido. Tenho certeza disso. Obrigada. Tânia de Maringá, por favor. Depois da Tânia, a Marta Cunha já pode vir se aproximando, Marta. Boa tarde, companheiras. Eu gostaria de salientar a importância de uma Secretaria de Mulheres nos municípios, como foi colocado aqui, dando o exemplo de Maringá, que fica no norte do Paraná. Nós temos Secretaria de Mulheres desde os anos 1980. E nós influenciamos a única gestão petista na cidade, que foi de 2001 a 2004, criando o primeiro organismo de atendimento às mulheres, por meio de uma assessoria municipal da mulher. E aí, junto com essa assessoria, foi criada a assessoria da juventude e a assessoria da comunidade negra. Mas a primeira que deu o chute inicial foi a Secretaria de Mulheres. E nós sabemos que a maioria dos municípios não tem uma estrutura partidária como Secretaria das Mulheres. Então, esse incentivo à criação da Secretaria é fundamental, inclusive para fortalecer a nossa presença nos espaços de poder, não só nas eleições, mas também dentro da estrutura partidária. O segundo ponto que eu gostaria de colocar, e aí vem da atuação dentro da Marcha Mundial das Mulheres, são alguns pontos que também devem ser tratados como desafios. Primeiro, a justiça climática,
porque as mudanças climáticas têm afetado as mulheres. Não é à toa que a gente tem visto enchente no Rio Grande do Sul, tornado no Paraná, e outras coisas em outras regiões. É porque a situação está bastante complexa em termos de meio ambiente. E nós temos, sim, que tratar esse assunto como partido político. O outro ponto que o PT precisa tocar na ferida é com relação aos direitos reprodutivos e o direito ao nosso próprio corpo. Porque nós falamos isso, mas fica só para nós. Parece que o mundo lá fora não entende o que nós estamos falando. E o terceiro ponto, que também é bastante importante, é com relação à paz e à desmilitarização. Nós já sabemos, por experiência própria, Marta, que o armamento tem sido fatal para as nossas mulheres. E isso precisa ser tratado também dentro da nossa estrutura partidária. E, por fim, eu gostaria de fazer um comentário que foi dito aqui, e que nós usamos muito nas nossas atividades, que além do PT, nós fazemos parte de uma entidade chamada Maria do Ingá Direitos da Mulher, e por meio das nossas palestras, nós sempre falamos das mulheres, olha, nós somos aquelas que levamos os filhos na escola, que levamos as pessoas da família no postinho de saúde, que vamos no mercado, que circulamos na economia dos bairros. Então, nós conhecemos tudo e sabemos como funciona, só que na hora de decidir como essas coisas funcionam, nós não estamos lá. Então, conhecemos o serviço, entendemos a situação, conhecemos os problemas, companheira, e temos as soluções. Então, nós precisamos estar nesses espaços também. Obrigada, obrigada, pessoal. Tânia. Agora a companheira Marta Cunha, e em seguida a Pérola, que aí já pode vir se aproximando, Pérola. Eu me chamo Marta Valéria Cunha, sou do Amazonas e estou muito feliz de estar aqui com as minhas companheiras de todo o Brasil. Então, eu saldo a mesa e vocês aqui, né? Então, assim, na fala da Fernanda, ela falava da importância da casa ser no nome da mulher, ela falava da importância da documentação da terra ser da mulher. Então, assim, eu fiz parte, junto com várias companheiras que estão aqui, para que isso acontecesse. Não foi de graça. Fomos nós que pautamos a importância do Bolsa Família ser das mulheres, ficar no nome das mulheres. Fomos nós que pautamos para que a terra do INCRA, do assentamento, fosse das mulheres. Porque antes, as minhas companheiras jovens que estão aqui, antes tudo era no nome dos homens, tudo. E no meu estado, as mulheres não tinham nem documento. A documentação pessoal das mulheres, ela foi feita graças a mulheres que foram nas comunidades, chegavam lá e as mulheres não tinham documento. Então, imagine isso, uma mulher não ter sua certidão de nascimento, não ter sua carteira de identidade. Mas essas mesmas mulheres, acreditem, elas tinham título de eleitor. Ou seja, elas só precisavam votar, mas elas não precisavam ser cidadãs. Então, eu trago essas questões aqui para que a gente mude. Nós temos o Congresso pela frente. Alguém falou aqui antes de mim que a gente precisa fazer a mudança e talvez não seja feita. Não! O partido vai mudar o estatuto e nós teremos o Congresso. Então, esse é o momento para nós mudarmos esse partido e ele ter a cara das mulheres e não as mulheres serem vogais. Chega das mulheres serem vogais. 1 minuto. Vocês já viram algum homem vogal? Já viram no partido um homem ser vogal? Não, são sempre as mulheres. Então, minhas companheiras, o que a gente precisa fazer daqui? A gente precisa sair daqui com moção, para que a gente possa garantir a nossa participação no Congresso do PT. Então, vamos para gestos concretos, é isso que nós precisamos. E para terminar, nos estados, nós precisamos estar presentes, nós precisamos de mais mulheres na política. É isso que vai mudar o nosso partido, é isso que vai mudar o nosso país e o nosso estado. Mas isso depende de nós.
A gente precisa pautar. Eu, com toda a formação que eu tenho, eu estou na direção nacional, mas como Concluindo, cota. companheira. Como cota. Tá, já vou concluir. Como cota, porque senão, provavelmente eu também não estaria lá. Entendeu? Então, assim, não basta, além de toda a formação que nós temos, a gente sempre tem que lutar. Porque se a gente não lutar e tirar os homens do lugar, eles não vão dar o lugar para nós. Então, se nós quisermos ter o nosso lugar, a gente tem que tirá-los de lá e nós assumirmos o lugar. Porque capacidade, nós temos muito mais companheira. que eles. Obrigada. Obrigada. Agora a companheira Pérola, por favor. Depois da Pérola, a Daniele Pericinoto, de São Paulo. Dani, pode vir vindo para cá. Vamos lá. Boa tarde a todas as mulheradas valorosas que aqui estão presentes. Quero me descrever, eu sou uma mulher negra retinta, desde a minha adolescência, faço parte do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, sou vereadora suplente de Porto Alegre, e suplente com muito orgulho, porque todas nós que concorremos sabemos o como é suado. Estou com uma camisa amarela que diz Marcha das Mulheres Negras, porque nós estávamos lá e ocupamos aqui Brasília pelo bem viver das mulheres, e para nós mulheres temos o nosso direito e reparação garantida. Mas quero ser muito breve na minha fala, quero falar em pontos que são estratégicos para todas nós mulheres que estamos aqui. Quero falar que quando diz por mais mulheres participando da política, nós temos que pensar nas nossas mulheres negras, as nossas mulheres quilombolas, as nossas mulheres com deficiência física, as nossas mulheres LGBTQI+. E quero falar mais, quero falar que nós mulheres estamos aqui hoje para dizer, mesa, que nós precisamos ter representatividade nas mesas, no nosso partido, nas instâncias e também no elas por elas, no que diz respeito à questão estrutural, nas eleições. Também falar do fundo especial partidário. Nós existimos e esse Partido das Trabalhadoras também é nosso, que somos oriundos de comunidade. E quero dizer mais para vocês, eu sou oriunda das ações afirmativas, sou formada em Direito, psicopedagoga, ambas as universidades pela PUC-RS, e não falo para me exibir, mas para exibir a política pública do governo Lula. Poucas mulheres negras conseguiram chegar até aqui no meu estado, mas aqui estamos nós, representando e dizendo que nós existimos, e que a nossa cara nesse partido deve ser a cara da diversidade. E quero concluir a minha fala falando da importância da comissão de heteroidentificação. Não podemos ter fraude na heteroidentificação partidária. Se é preto é preto, se é pardo é pardo. Isso é muito caro para nós, para aquelas mulheres negras que vieram antes de nós. E aí, quero apresentar para vocês o livro que diz Negras, Mulheres Gaúcha, Gaúcha, Mulheres Negras, que aqui conta a história de muitas mulheres negras oriundas do Tribunal de Justiça, do Judiciário, da Saúde, da Educação, do Parlamento. Nós, mulheres negras, existimos. Tem preto e tem preta no Sul. Viva a diversidade dos partidos, dos trabalhadores e das trabalhadoras! Axé! Chegou chegando, viu? Agora Daniele Pericinoto, de São Paulo. Dani, pode começar. Bom, a próxima é a... Eu quero, Miss primeiramente, Preta, fazer a minha autodescrição, porque eu acho que é uma coisa importante que a gente esquece de trazer para esses espaços de disputa, que nem todas as pessoas que participam aqui são pessoas que enxergam ou são pessoas que têm a acessibilidade que deveriam ter. Inclusive, a gente não tem intérprete de Libras aqui. Então, eu vou falar primeiro fora do microfone, porque se tiver alguma pessoa que não me enxerga, eu estou aqui. Consegue me ouvir? Bom, então sou uma mulher branca, de cabelos castanhos grisalhos nas têmporas, sou branca, o cabelo está preso, estou com uma camiseta lilás escrito feminismo é no plural. E é isso, o feminismo tem que ser no plural. Esse espaço, eu sou uma mulher neurodivergente, tá? Neurodivergência é diferente de deficiência, mas não quer dizer que seja tão fácil assim.
Eu sou mãe atípica de 2 jovens, uma delas é autista nível de suporte 3, não oralizada, com 19 anos, é uma mulher. Mulheres com deficiência, elas estão muito mais suscetíveis a sofrer todo tipo de violência que a nossa sociedade ela traz. Então, eu acho que é muito importante aqui, a gente está falando hoje da organização partidária, a gente pensar que a gente tem que aproximar essas famílias, que 70% das famílias de pessoas com deficiência são famílias monoparentais, de mulheres mães solos, que são abandonadas pelos seus companheiros antes da criança completar 4 anos de idade. E essas mulheres precisam estar nesses espaços de disputa e de discussão política. E eu ouvi de um companheiro meu de partido, recentemente, quando eu falei que a gente precisa ter acessibilidade e reunião híbrida, porque é muito difícil uma mãe de autista nível de suporte 3 ou de uma mãe de uma criança com paralisia cerebral estar aqui hoje, para poder falar das demandas dela e de ajudar a construir um partido que acolha ela e a família dela. E aí eu escutei desse companheiro que política é espaço de disputa, então que se ela não consegue estar nesse espaço, a disputa dela é morta. E eu discordo. Eu acho que a gente, como mulher, a gente tem que ter acessibilidade. Então a gente tem, como que a companheira falou, a nossa organização tem que mudar, ela tem que ser horizontal, a gente tem que ter reunião híbrida, tem que alcançar essas pessoas. Porque se a gente não alcançar, quem vai alcançar serão esses currais eleitorais bolsonaristas, extremamente assistencialistas e capacitistas que enxergam nessas pessoas apenas voto e não cidadania. Então, por um PT plural de verdade e anticapacitista principalmente. Obrigada. Não, temos a última companheira, a Maria... Não, desculpa, a Miss Preta primeiro. Depois da Miss Preta, a Maria Meire do Maranhão, tá? Aí é a última inscrição, ok? Miss, pode começar. É Miss Preta, é isso mesmo? Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Quero aqui cumprimentar a mesa. É Miss Preta mesmo. Miss porque eu fui Miss Pinhais, na cidade onde eu moro, e sou vereadora mais bem votada da história da cidade pelo PT. E estou também como vice-presidenta do PT Paraná. A fala de vocês, da mesa, e de todas as mulheres que aqui me antecederam, foram perfeitas. E isso só mostra que esse encontro, ele está servindo para que a gente possa levar para a prática. Porque todas as falas aqui que foram feitas em relação à questão partidária estão perfeitas. Eu estou feliz de estar aqui com vocês, mas eu estou infeliz de vir aqui conversar sobre desafio das mulheres na organização partidária. Porque não deveria ser um desafio. Essa questão de infelicidade eu trago aqui com muita tristeza. Já parabenizei e eu quero aqui dizer que nós temos a solução. Esse encontro poderia muito bem acabar aqui agora, porque todo mundo já explanou, todo mundo já sabe quais são os problemas, mas daí eu pergunto, e na prática? Daqui a 4 anos, quando a gente se reunir, a gente tem que ter um documento oficial para dizer o que avançou. E não simplesmente do que vai ser resolvido. Porque olha quantos anos nós estamos falando de desafio das mulheres, dos problemas estruturais e institucionais dentro do partido e fora dele. Uma pergunta, quantas de vocês aqui já teve oportunidade pelo PT em fazer formação partidária? A maioria. Ou seja, estão formadas. Mas tudo que a gente debateu aqui, eu tenho certeza que todas dominam perfeitamente. Se colocar aqui em cima, vocês vão saber falar. E eu não vou ser redundante aqui, porque vocês já falaram mesmo todas as questões. Então, o meu único pedido mesmo é que daqui a 4 anos a gente volte, mas que também essa é uma responsabilidade nossa, enquanto mulheres do PT, para que também cobre as secretarias municipais de mulheres, o diretório, mas que principalmente a gente saia do lugar. A gente não pode voltar daqui a 4 anos com os mesmos problemas. Seria isso. Muito obrigada. Obrigada, Miss. Agora a nossa última companheira do Maranhão, e em seguida a gente volta para a mesa fazer o encerramento e partirmos para a próxima mesa.
12ª. Não, 11ª foi o Maranhão. Deixa a gente ouvir a companheira do Maranhão, aí a gente submete. Por favor, companheira, pode falar. Boa tarde a todas. É um prazer estar aqui. Vai fazer minha inscrição. Eu sou uma mulher branca, de 1,60 m. Já fui de 1,67 m, já estou diminuindo, porque eu sou uma mulher idosa, embora não goste de ser, né? Quem gosta de dizer que gosta de ser idosa, eu particularmente não estou gostando dessa fase, mas sou uma idosa, vou fazer 70 anos, né? Tenho os cabelos claros, né? Embora pinte, né? Vou pintar até quando tiver tinta nas farmácias. Tenho deficiência auditiva, né? Uso 2 aparelhos auditivos e algumas horas eu tenho dificuldade de captar todas as falas. Sou professora no Maranhão e sou petista da Fundação. O que eu trago aqui de reflexão, que é muito breve, né, já que o tempo também é curto, é sobre esses nossos debates corriqueiros, né? Acho que cada encontro a gente volta com um pouco das mesmas temáticas, se a gente conseguir materializar grandes mudanças. Uma delas é essa de dizer, precisamos enfrentar o machismo dentro do PT. Isso é uma coisa que a gente está ouvindo em todos os encontros. Mas a gente tem tido poucas ações concretas de enfrentamento, né? Isso é verdade. E essas ações concretas de pouco enfrentamento se dá exatamente nesses momentos de conflito, que é o momento das escolhas, para quem é que vai ser o senador, deputado ou vereador. E aí eu faço uma pergunta para todas vocês. Levanta o braço, quem daqui está se colocando para ser deputado estadual, federal ou senador? Eu estou aqui, colocando como deputada federal. Mas a gente vai perceber que nós somos pouquíssimas as que têm coragem. E eu penso que essa falta de coragem de muitas de nós é fruto de todo esse discurso que nós acabamos de fazer. Os homens impõem para nós, mulheres, os homens petistas, aquilo que a gente condena na sociedade como um todo e que dentro do partido a gente ainda não conseguiu enfrentar. E a gente ainda não conseguiu enfrentar por conta de uma questão que é muito complexa. Eu não sei se acontece em todos os estados, que eu acho que essa falta de unidade entre nós, decorrente dos conflitos entre as correntes, que faz com que a gente, às vezes, se degladie, né? Então, às vezes, as questões de gênero, a questão feminista, ela fica no segundo plano, porque as questões das nossas correntes são sempre as mais importantes, que faz, às vezes, a gente abrir mão da nossa candidatura para poder apoiar um companheiro que, teoricamente, teria mais condições. Mas a gente está vendo, né, no cenário nacional, é claro para todas nós e para todo o Brasil, que quem está fazendo o enfrentamento dentro do Congresso são as mulheres. São as mulheres do PT e as mulheres do PSOL, isso aí dos partidos menores. Isso aí está muito claro, que mostra e denota da importância de nós mulheres estarmos nos colocando para ser as candidatas nessa eleição. E precisamos convencer o Lula a nos apoiar mais do que vem apoiando, né? Porque é claro que o Lula tem muito dos acordos, né? Os acordos que às vezes não são os acordos que nos favorecem, mas a gente precisa mostrar para ele que quem faz o enfrentamento, que quem defende as bandeiras do PT e as bandeiras do governo somos nós que vamos para a rua e garantimos que esse PT tenha voz e eco durante todo esse tempo. Por isso eu defendo que a gente faça uma fala em algum momento que possa estar colocando a nossa sensibilidade e fazer com que o Lula possa rever alguns pontos em relação ao apoio de mais mulheres nos estados para ser as candidatas a deputada, senadora e deputada estadual. Era isso, obrigada. Obrigada. Companheiras, a companheira do Maranhão foi a última inscrita. A companheira Salete veio aqui na mesa argumentar que ela teria entregado o crachá, e ela realmente entregou, mas eu fui informada que o crachá dela já foi o 12º, e ela está pedindo espaço, eu consulto o plenário, porque a gente está muito atrasado para outra mesa, mas a gente abriria aqui para a Salete para poder voltar para a mesa. Eu não sei se tem alguma outra companheira do coletivo aqui que possa... Vamos, por favor. Pode. Salete, por favor. Salete, por favor. 3 minutos, rapidinho, porque nós estamos com muito atraso. Tá? A próxima mesa está super atrasada e vocês sabem que a gente tem que finalizar. Boa tarde.
tarde, companheiras. Sou Salete, sou paulistana, mas vivo no Pará desde há muitos anos. Sou militante da Marcha Mundial de Mulheres e diretora de mulheres do Sindicato dos Bancários do Pará, onde coordeno o projeto Basta, Não Irão Nos Calar. Então não é aqui que eu ia ficar calada. Inclusive, eu pedi o meu direito de prioridade quando eu tentei fazer a inscrição e não foi garantido. Eu sou uma mulher idosa, branca e muito chata. Eu queria, primeiramente, como feminista lá do Estado do Pará, fazer um registro aqui desse ano. Nós vamos completar 30 anos do assassinato da companheira Rejane Guimarães, que era uma lutadora das políticas públicas e foi assassinada pelo latifúndio no Estado do Pará por conta da sua luta em defesa das políticas públicas e do direito à terra. Tá? Também gostaria de falar sobre um debate que eu considero falso ou falseado, que eu vejo muito em redes sociais, em plataformas de canais de YouTube, onde colocam que o PT estaria abandonando a luta dos trabalhadores em nome de questões de grupos, que se chamam, ao meu ver, depreciativamente de identitarismo. Eu entendo que o fascismo e o machismo, quando tentam nos classificar como identitarismo, é porque não aceitam que nós, mulheres, somos a vanguarda da luta. Então, nesse sentido, eu acho que nós devemos, sim, continuar lutando pelo respeito à diversidade, pelos espaços para as mulheres, para as negras, para as pessoas com deficiência, para todos os segmentos inferiorizados que existem e que nós precisamos lutar, sim, por igualdade, por equidade, por respeito à diversidade. Eu já fui secretária de Mulheres do PT no Pará. Naquele tempo em que a secretaria fazia parte da executiva, não como coletivo, não, era uma indicação de uma força política. A minha força política, que é a DS, me indicou. E não foi fácil. Aliás, eu praticamente não pude fazer quase nada por falta de recurso. E lá eu dizia, engraçado, para algumas coisas nunca falta recurso e para outras nunca tem. E essa realidade parece que se mantém. Nesse sentido, eu gostaria de registrar aqui o meu repúdio à forma como nós, mulheres do Pará, viemos para esse encontro. Nós passamos quase 50 horas dentro de um ônibus de Belém para cá. Mulheres idosas, mulheres com deficiência, e mesmo que não fosse, eu acho que nós teríamos direito de ter vindo via aérea, porque são muitos quilômetros, muitas horas, eu acho que nós não consideramos isso justo. Por isso, eu defendo que a gente pare de ficar as mulheres dando jeitinho para realizar suas atividades. Queremos igualdade e respeito na distribuição dos recursos. Obrigada. Obrigada, companheira. Companheiras, encerramos as inscrições, nós vamos voltar para a mesa, 3 minutos para cada companheira da mesa fazer a sua fala de encerramento, para em seguida, imediatamente, a gente começar a próxima mesa. Então, já vou passar, Thaís, para você começar, tá? Na mesma ordem que a gente iniciou. Bom, companheiras, falas muito potentes, né, e que reverberam muito da nossa realidade nos municípios, nos territórios, né, e nos nossos espaços de atuação. O que não saiu, né, da maioria das falas foi a questão, né, do trabalho para o combate ao machismo estrutural, né? E aí, Miss, eu sempre falo que a gente tem bastante diagnóstico das coisas, né? Mas é isso, a gente precisa pegar o diagnóstico do papel e entender de forma coletiva como é que a gente vai transformar essa realidade, né? E isso tem que ser de forma coletiva, companheiras. Não tem muita alternativa, não tem resposta pronta. Mesmo porque se a gente tivesse uma resposta pronta, a gente já tinha resolvido, né? Então, cabe a nós aqui, né, de forma coletiva, debater e construir a luta diária, né, do nosso enfrentamento contra o machismo, contra a misoginia, né, contra a violência política de gênero, dentro e fora do PT, né, trazendo mais mulheres para a luta, e a responsabilidade é coletiva. A responsabilidade da luta das mulheres e do espaço das mulheres não é só nosso, né, é coletiva do Partido dos Trabalhadores e precisa ser dialogado, né, porque é isso que a Camila falou. A gente não está aqui à busca de cota.
A gente quer espaço de decisão dentro do Partido dos Trabalhadores. Nós não queremos aqui compor mesa, né? Quantas vezes, Fernanda, né? Em São Paulo a gente compôs mesa, agora não mais, né? Mas quantas vezes a gente compôs mesa só para ter mulher na mesa? E aí quem falava era só os cabras e as mulheres ficavam lá quietinhas. Né? Nós não vamos aceitar mais isso, né? Isso não tem mais espaço dentro do Partido dos Trabalhadores. Nós não vamos aceitar, né, um espaço onde a gente trabalha, companheiras, como várias colocaram aqui, e na hora de ocupar os espaços políticos de decisão, são os homens que ocupam. Né? Esse não é o Partido dos Trabalhadores que a gente está aqui construindo, né? Muito pelo contrário, mas isso depende, né, muito da nossa força, da nossa organização, da nossa militância, do nosso ânimo, porque sim, né, nós vamos estar cada vez mais fortalecidas para eleger o presidente Lula esse ano para o 4º mandato, para eleger nossos companheiros e nossas companheiras para as câmaras federais, para as assembleias estaduais, enfim, né, para os governos do estado, porque nós temos que eleger, sim, né, as nossas mulheres. Hoje a gente tem a Fátima, né, a única companheira, né, que é governadora é a nossa companheira Fátima Bezerra, né, então nós precisamos ampliar isso, nós precisamos ampliar esse debate, né, dentro do Partido dos Trabalhadores, porque os homens sempre têm espaço garantido, sempre têm cadeira garantida. Agora, quando chega a vez das mulheres, aí não, vamos sentar para conversar, porque não é bem assim, né, então nós queremos transformar essa realidade. Eu quero dizer aqui, para finalizar, Fátima, mais uma vez agradecer, né, o espaço e a oportunidade, dizer que a formação política do PT está à disposição, né, e acho que foi a Dinal, a companheira do Espírito Santo, né, que falou a respeito das nossas companheiras eleitas. E aí eu estou olhando a Dani aqui, a Miss, enfim, né, nós fizemos uma intervenção bem interessante lá no Paraná, né, de formação das eleitas, logo que a gente concluiu em 24, né, as eleições municipais, e a gente sempre usa esse exemplo, né, para dialogar. A gente já fez depois, né, cursos de formação, né, para eleitos e eleitas via Escola Nacional, via Fundação Perseu Abramo, né, e Secretaria Nacional de Formação. Mas assim, né, usem o espaço da formação política para se organizarem, para se articularem, para se envolverem, tanto a produção de conhecimento, né, companheira, né, com pesquisa, né, com estudo. A gente dedica e a gente quer cada vez mais se aproximar das companheiras para potencializar vocês em todos os territórios, para a gente poder, sim, construir secretarias municipais, né, de mulheres com companheiras ali envolvidas no processo, né, e também aprender de vocês o que vocês estão fazendo no território, que a gente, né, na Escola Nacional de Formação tem a pedagogia freiriana, que, né, é a ação e a prática sempre muito alinhada com a teoria. Então, essa troca de experiências, essa troca de informações contribui demais com o processo de formação. Então, quero deixar aqui a Escola Nacional de Formação à disposição de cada companheira, de cada município, de cada secretaria, para atuar junto conosco. Estamos à disposição. Bora para a luta, vamos eleger Lula presidente e força, mulherada, que o Partido dos Trabalhadores é nosso também. Bora lá. Companheira Fernanda, para a sua fala de encerramento. Bom, companheiras, vou ser bem breve para cumprir o horário, mas algumas falas me chamaram a atenção. Primeira questão é que nós precisamos construir um corpo jurídico para cuidar das mulheres que estão no parlamento sendo vítimas da violência política de gênero. E não é para dar orientação, é para assumir o caso. Eu vou dar um exemplo para vocês. No final do ano passado, Thaís, eu finalizei meu ano estampada na grande imprensa, porque um vereador do PL decidiu colocar a mão na genitália, fazer um gesto obsceno para mim e perguntar se eu queria ver a pistola dentro do plenário. Eu vou caçar esse vereador, tá certo? Só que não saiu uma nota do PT de Guarulhos, nenhuma das outras lideranças que estão comigo na Câmara Municipal foram na tribuna falar e ninguém perguntou se eu precisava de ajuda com advogado. A sorte é que a estrutura da Câmara de Guarulhos me permite ter um advogado e uma advogada. Mas e as cidades que têm uma estrutura menor? A gente faz o quê? Ou seja, nós precisamos ter uma estrutura de advogadas e advogados preparados para lidar com a violência política de gênero, porque eu coloco advogados e advogadas porque ainda tem muita gente que não se atualizou da lei para conseguir argumentar no processo.
E a orientação até agora ela serviu, foi importante, mas para mandatos que têm estrutura para ter algum corpo jurídico. Então, a primeira coisa, para a gente proteger as nossas mandatárias, nós vamos precisar assumir os casos, Fátima, sobretudo de quem está nas cidades menores com uma estrutura menor para trabalhar. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção, Diná, minha companheira do Estado de São Paulo, vice-presidenta do PT de Carapicuíba. Tem uma música que diz o seguinte: olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não quer sair. Eles sabem da importância da nossa luta, Diná. Eles entenderam exatamente. O problema é que para ter mais mulheres no Congresso Nacional, ninguém vai aprovar de 513 cadeiras, vai para 1.000 e não sei o que lá. Alguém vai ter que sair. Mas ninguém quer sair. E esse é o debate que nós vamos precisar fazer. Porque alguém vai ter que sair para entrar mais mulheres. E eu sou daquelas que dificilmente as companheiras vão me ver em espaços mistos falando de feminismo. Dificilmente. Respeito as companheiras que querem cumprir esse papel, mas eu não aceito o lugar de que sofro machismo porque não ensinei os homens a não serem machistas. Então, acho que os homens precisam se reunir, e essa é a única dica que eu dou para eles. Eles têm que se reunir para refletir o papel social deles na nossa sociedade. Eles precisam olhar primeiro para eles, porque o que a gente sofre é reflexo do comportamento deles, não fomos nós que causamos, são eles que causam. Então, se preparem, porque eles vão continuar saindo, porque nós vamos continuar entrando. É isso que vai acontecer. E aí, para finalizar, a Laís falou um negócio importante. Está chegando o Congresso do PT que vai reformar o nosso estatuto. Eu sou uma das defensoras das correntes dentro do PT, sabia? Eu adoro as correntes do PT, eu adoro uma disputa, eu adoro debater ideias. Eu acho isso uma magia do nosso partido, tá certo? Então sempre vou defender o modelo de disputa interna, porque acho que prejudicial são os partidos que alguém tem o partido debaixo do braço numa pasta. Isso é um problema. Só que o avanço que nós mulheres do PT vamos precisar, o avanço que nós queremos, nós vamos precisar sair em unidade desse nosso encontro, para ir em unidade para o Congresso do PT. E eu espero e quero contribuir para que a gente saia desse nosso encontro com um documento que ninguém tenha dúvidas. O que é que nós, mulheres do PT, queremos reformar no Estatuto? Acredito que aqui está sendo feita a relatoria, essa mesa já tem pontos importantes e as outras mesas também vão apontar outras questões que vão formar esse documento e que eu vou estar junto com as companheiras no Congresso do PT, comprometida com esse documento, fazendo a defesa dele. E que vai ser unitário com todas as mulheres que compõem todas as forças políticas que nós vamos resolver aqui. Isso vai ser um acordo que nós vamos precisar fazer nesse encontro e caminhar juntas e unificadas para o Congresso do PT. No mais, só reforço que eu saí da direção do PT, Thaís. Eu estou só no diretório estadual, mas eu sigo cumprindo a minha tarefa em Guarulhos, mas à disposição das companheiras, que onde tiver uma boa luta, lá estarei eu junto com as companheiras. Obrigada. Obrigada. Por favor, Camila. Bom, companheiras, primeiro, acho que dizer que o grau de unidade de todas as falas que se apresentam aqui da mesa é muito importante para as batalhas que a gente vai enfrentar nesse ano. Então, queria primeiro saudar a companheira Laís, que está aqui, que fez a primeira fala, porque não sei se todas as pessoas conhecem e participaram dessa história, mas a Laís foi a secretária de Mulheres que aprovou a paridade no congresso do PT. Então, que essa gestão que se inicia agora, a gente consiga ir além da paridade e construir uma paridade na prática, também para os grupos de trabalho eleitoral, também para todas as comissões que forem construídas, também para todos os espaços de poder no partido, mas é muito importante que a gente seja muito grata ao que foi essa gestão que aprovou a paridade entre nós. Depois, gente,
Acho que foram duas propostas muito importantes, eu não tinha falado sobre elas, das mudanças estatutárias, né? Eu faço parte dessa comissão do Congresso do PT, e acho que a Fernanda aponta uma coisa muito importante, que é o protocolo para a violência interna no partido. Nós precisamos sair daqui com uma ideia de que tem que ter um protocolo, que as mulheres têm que saber a quem procurar, a quem relatar e o que vai acontecer quando sofrerem violência política, violência de gênero, violência física ou assédio dentro dos espaços do nosso partido, porque o nosso partido não pode ser composto por machistas. Isso é um elemento. O outro elemento é que a gente precisa ter um protocolo interno para contribuir, para ajudar todas as vereadoras, principalmente das pequenas cidades, mas todas as companheiras que sofrerem violência política onde elas atuam. Tem que ter uma parte do recurso do partido que é usado para tantas coisas, destinado para isso. Porque as companheiras não têm recurso para contratar vereadores. A vereadora Jamile, lá de Viçosa, Fernanda, ela teve uma fala apagada e ela passou a sofrer uma série de sanções porque ela defendeu o direito ao aborto das mulheres que tinham sido violentadas numa Câmara que ela não tem direito a sequer um assessor no interior de Minas Gerais. E como ela, né, são muitas outras companheiras em todos os lugares. A Maria Capra perdeu o mandato porque ela defendeu, né, contra o fascismo. Veja só que coisa grave. Ela falou contra o fascismo na Câmara de Vereadores e foi cassada. Né? Então, que a gente construa um protocolo para defender todas essas companheiras. E, por fim, gente, a gente desnaturalizar o que não é natural, e isso tem a ver, inclusive, né, com as falas dos companheiros e companheiras e com a disputa de ideias do que será esse programa partidário que a gente vai construir no Congresso. A gente escuta muito, e tem que parar de escutar, de que a eleição de tantas mulheres foi uma onda, que a eleição de tantas mulheres foi uma sorte, que a eleição de tantas mulheres está acontecendo porque Marielle foi assassinada, então, por causa disso, tem uma série de solidariedade com as mulheres. A eleição de tantas mulheres está acontecendo porque elas têm muita qualidade. A eleição de tantas mulheres está acontecendo porque as mulheres são lideranças políticas que não saíram da base hora nenhuma. A eleição de tantas mulheres está acontecendo porque elas são dirigentes, são quadros políticos e são o futuro, né, da sociedade, desse partido e da política brasileira. Desnaturalizar esse discurso do identitarismo que uma companheira aqui falou, né, essa ideia de que a gente está dividindo a luta de classe, essa ideia de que defender os nossos direitos é ruim para a coletividade. Não adianta dizer que sem feminismo não tem socialismo e dizer que as nossas lutas atrapalham, né, a organização coletiva. Isso não é verdade, isso é o contrário. As nossas lutas são por direitos e elas são estruturais. Não é à toa que a maior parte das mulheres vota no Lula. Não é à toa que as mulheres defendem políticas públicas. E a nossa luta vai ser cada vez mais estrutural, porque não existe a construção de uma sociedade mais justa se isso não passar pelo direito das mulheres. Então essa tem que ser uma luta de todo o partido, e essa não é uma luta de poucas, não é uma luta identitária, ela é uma luta estrutural da sociedade que a gente defende. E por fim, uma última coisa realmente que é muito importante a gente dizer em todo espaço, e a gente não disse, perdão se as companheiras disseram antes de eu chegar, é sobre a presidenta Dilma. Eu falo da Dilma em todas as mesas em que eu estou. Se alguém já me viu, já deve ter cansado de ouvir falar sobre isso. Porque nessa disputa de imaginário, nessa disputa de consciência, nessa disputa de ideias, a gente tem que disputar o que foram os mandatos da primeira mulher presidenta da República do nosso país. Se naturalizou uma ideia na política e até no PT, de que a Dilma foi golpeada porque ela era ruim de articulação política, porque isso sempre recai sobre as mulheres. Quantas de nós já ouvimos isso por aí, né? Como se naquele momento no Brasil não tivesse acontecendo uma crise econômica mundial, como se no Brasil não tivesse acontecendo naquele momento uma disputa sobre o que seria feito com o recurso do pré-sal, e a gente vê guerra acontecendo no mundo inteiro por causa de petróleo. Como se não tivesse uma disputa geopolítica acontecendo no mundo, e a Dilma fazia parte disso. E o capitalismo, eu vou concluir, e o capitalismo é muito sábio para dizer a quem ele veio justamente nos momentos de crise. E naquele momento de crise, a Dilma não podia ser presidenta da República.
E a América Latina tiveram golpes em quase todos os lugares. É uma terra de golpes. Teve golpe na Bolívia, teve golpe no Paraguai, teve golpe no Uruguai, teve golpe na Argentina, teve golpe no Chile. E a gente não vê ninguém falando que o Allende caiu porque ele era ruim de articulação política. Então a gente vai dizer sempre, saudar sempre a grandiosidade da primeira mulher presidenta da República, presidenta Dilma Rousseff, do PT. Obrigada, Camila. Companheiras, estamos finalizando a nossa mesa. A pátria brasileira, Dilma, guerreira da pátria brasileira.